Informe do Vale, RCM já vai entrar tudo. Vou precisar mesmo? Não, aí vai passando, a gente vai passando. Teste. Ligou. Oi, tá Ligado. ok? Olá, pessoal do Informe do Vale, ouvintes da Rádio RCM. Eu sou o Guilherme, presidente da Associação Comercial. Estamos direto aqui do Centro de Convenções. A gente está fazendo a terceira edição do Vale Ops, o Vale de Oportunidades, um evento de empreendedorismo, gestão de negócios, marketing, vendas. A gente montou uma sala de podcast para trazer um pouco para vocês a visão de empresários da cidade, empresários de fora. Então, eu estou aqui hoje com o Anselmo, da AC360, com o Júlio, fundador da Rede 1 Pizzas, e outros negócios também da Rede 1, e o Fabrício, gerente, gestor geral de algumas clínicas da Odonto Company. Então, a gente acabou de ter uma palestra sobre planejamento estratégico, empresarial, falamos sobre missão, visão, cultura, com o Bruno Kempter. Então, a gente está aqui para falar um pouco sobre isso. Então, Anselmo, lá na AC360, vocês trabalham bastante com várias empresas da região e empresas do Brasil, diretamente mudando a cabeça, o mindset, o pensamento dos empresários com relação a planejamento estratégico, cultura, como que você vê consegue impactar as empresas, desde o planejamento estratégico do dono, dos sócios, até os colaboradores, para eles conseguirem caminhar e crescer os negócios juntos. E boa tarde já, né, também, né? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Guilherme, conforme você falou, o planejamento estratégico é essa mudança de mindset. Porque, às vezes, o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, ele acha que isso é só para quem já está num outro nível. Só que quem está no outro nível começou fazendo o planejamento estratégico. Então, é o que você falou, o que vai me desenhar para onde que eu vou é minha cultura, minha missão, visão e valores. Eu monto um planejamento estratégico a partir disso. Por quê? Minha missão, o porquê de eu existir, o meu propósito, o que eu vou entregar para a sociedade como empresa. A minha visão, aonde eu quero chegar. Então, se eu tenho uma visão de onde eu quero chegar, fica mais fácil para quê? Para eu poder montar o meu comercial, montar meu time de operação, fazer todas essas funções. Hoje, lá na C, a nossa visão é o quê? Estar presente nos 5 estados brasileiros, nas 5 regiões brasileiras. Hoje nós estamos em 3. Então, hoje eu divulgo o meu marketing nas outras 2 que eu não atendo. Por quê? Porque é aonde eu quero chegar, é o meu direcionamento comercial da minha visão. Lá no início, quando eu comecei, era ser referência na cidade de Valença. Alcançamos ser referência no Sul Fluminense. Alcançamos atender nível Brasil. Hoje a gente atende mais de 50% dos estados. Legal, e acredito que o maior desafio é como conseguir que todas as pessoas que participam da sua empresa, não só colaboradores, mas parceiros também, que consigam ter esse objetivo também, né? Para andar junto com a empresa em prol desse objetivo. E é o que a gente fala, gestão à vista e compartilhada. A gente tem isso nos quadros e não fica só na parede, vem para a nossa vivência. No quê? Nos nossos ritos. Reuniões semanais. Hoje nós temos alguns ritos como uma reunião semanal com o time, 2 feedbacks individuais mensais com o time, reunião quinzenal de alinhamento de propósito e meta. Então, isso é na pedra. Por quê? Porque se eu não tiver minimamente 4 conversas semanais de uma maneira formal, porque eu tenho muita informalidade, só que eu tenho que trazer para o formal para quê? Para poder direcionar. Porque senão a pessoa fala, eu não sabia, eu esqueci. Mas eu falei com você. Cara, mas foi no informal. Então eu faço o formal, que às vezes o pessoal fala assim, tem que desburocratizar. Eu também acho. Mas tem hora que, infelizmente, a gente tem que burocratizar. Como? Fazendo essas reuniões. A gente tem início de mês para feedback de como que foi o mês e o que a gente pretende para esse. Meio de mês, realinhamento de rota. Como que a gente está, o que que fez, próximos 15 dias, como que vão ser. E os feedbacks individuais. Legal, legal. Trazer um pouco o Júlio para
para a nossa conversa aqui. Júlio é o fundador da Um Pizzas, né? Hoje você já tem bastante franquias, franqueou a marca, e é um desafio ainda maior, né? Porque quando a gente fala de planejamento, cultura, com os colaboradores é um desafio, e um desafio maior ainda você criar uma empresa. É como você, antes a gente estava conversando um pouco, você falou que você tem vários sócios que abrem a empresa, investem no seu negócio. Como que você fez isso? Como que você conseguiu criar essa cultura entre as empresas e esse modelo de negócio de sucesso que hoje você consegue, né? Imagino que a sua visão seja expandir também daqui a pouco para o Brasil todo. Conta um pouco como que você fez isso e o que hoje isso traz resultado para a sua marca. Guilherme, primeiro, muito obrigado por estar aqui com vocês. Quero agradecer a oportunidade e parabenizar todos vocês por estarem empenhados no desenvolvimento do empreendedorismo aqui da região. E isso é sensacional. A gente vai escutar histórias ali na frente de grandes empreendedores que já são grandes empreendedores, na verdade ainda não foram despertados para esse chamado deles, né? Então ali estão na sua fase inicial, mas já são grandes empreendedores e vocês estão tendo a atitude e as ações necessárias para que eles realmente sejam despertados. Isso é realmente sensacional. Parabéns. Isso me faz realmente ficar motivado de estar aqui. Então, eu vi você falando, né? Vocês é a terceira edição, e eu estou muito feliz de estar aqui na terceira edição. Eles já fizeram aqui uma sala de podcast, enquanto está havendo lá conhecimento daquele lado, vem aqui para uma troca, e aí quem está ali vendo se sente também motivado de, no próximo, na quarta edição, estar aqui, se estiver em casa, estar aqui. Então, isso para mim, eu quero agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, e agradecer a vocês por essa oportunidade, cara. Parabéns. Obrigado, Júlio. Obrigado. Realmente, a nossa ideia é levar esse conteúdo com grandes nomes, exemplos práticos de empresários da região, de fora. A gente trouxe bastante gente com bastante conhecimento de fora também, palestrantes de outros locais. E a ideia aqui é ter conteúdo e trazer casos práticos, trazer empresários que estão próximos da gente, como você falou. Aqui na plateia hoje a gente tem bastante gente, o pessoal que está ouvindo também, que está abrindo o seu negócio, está iniciando agora. É importante buscar conhecimento, buscar educação, e a gente está trazendo isso, a gente está chegando perto dessas pessoas, levando isso, né? Então, a experiência que a gente está falando aqui é muito importante. Fala um pouco da sua experiência aí para o pessoal ver que é possível, né? Levantar da cadeira, fazer diferente, mudar a vida, transformar a vida das pessoas. Isso é muito importante. É muito importante, é muito possível. Você está falando com um cara que veio de uma família humilde, né? Eu já tive muitas dificuldades na minha infância e agradeço a Deus porque Deus escolhe que você nasça em berços ali familiares, você não escolhe, né? E aí você tem que ser grato por isso, né? Alguns nascem em berços ricos, outros, a maioria, nascem em berços pobres. E eu sou muito grato a Deus por ter nascido num berço de família humilde, mas família batalhadora, família que realmente é de caráter, de honestidade. As riquezas que mais importam. Com as riquezas que mais importam. Então, assim, você está falando com um cara que é um empresário hoje. Eu tenho, né, Deus me deu a oportunidade, eu sou multifranqueado do Bob's, a gente está chegando a 8 lojas agora, vamos abrir a 8ª operação na semana que vem. Sou franqueado da Odonto Company, sócio do Dr. Rodrigo, numa Odonto Company, sou franqueado da Biomundo, já fui franqueado de outras marcas. E decidimos, né? Deus deu a oportunidade de abrir a Um Pizzas, né, a primeira unidade, e já com o planejamento de franquear, já com o planejamento de ser a número 1 do Brasil. Já nascemos com esse sonho, né? Quando você come uma coisa gostosa, você faz então, assim, a gente já nasceu com essa visão.
Nós já nascemos com Isso essa é de suma visão. importância, né, Júlio? Para quem está criando um novo negócio, ter muito bem definido aonde quer chegar, eu acho que é fundamental, né? Total, meu irmão. E assim, Fabrício, se você tem uma visão de futuro determinada dentro de você, você vai alcançar independente das porradas que você vai tomar durante o processo. E aí é empreendedor. Então a grande realidade é que é a dor o tempo todo, mas aí você aprende a lidar com a dor. E aí, nesse processo de crescimento, Guilherme, é muito legal que esse processo de crescimento, as dores, você vai assim ganhando das dores. Porque no início, né, você é muita coisa assim que você nunca viveu e a dor ela é muito grande. Aí você vai crescendo, aquela dor que era muito grande já não é mais tão grande. Cada vez que você cresceu, você sentiu dor? Total, e continuo sentindo hoje. O Guilherme perguntou, e aí, cara, fala um pouco da sua cultura, eu vou falar, fala um pouco do seu crescimento, fala um pouco de como você chegou aqui. Hoje, na franqueadora, nós estamos com 12 lojas, tem mais 3 lojas abrindo. Nós temos hoje, graças a Deus, leads orgânicos, pessoas procurando para abrir de forma orgânica, porque gostam do produto, na maioria dos casos, porque gostam do nosso produto, e a gente realmente zela muito pelo nosso produto, pela qualidade do nosso produto, né? A gente tem parcerias aí excelentes que nos fizeram chegar até aqui, e eu quero deixar um recado aqui para os empreendedores de plantão. Se você quer chegar longe realmente, vá sempre com alguém. Tenha equipe, vai sempre com o seu time. Se você quer chegar rápido, vá sozinho. Só que vai chegar num lugar que você não vai conseguir mais sair dali. Não é não, Fabrício? É verdade, Júlio. A gente consegue chegar em alguns lugares sozinhos, mas a gente não consegue chegar longe sem, né, toda a nossa equipe de suporte e um time competente, capacitado, alinhado com, né, os nossos objetivos, as nossas ambições, para que a gente transforme uma ideia em sucesso, né? Exatamente. Usando aqui esse que você falou, nós somos sócios lá da Odonto Company de Japeri, né? E me lembro muito bem que foi necessário, Deus uniu ali, né? Eu, o Dr. Rodrigo, você através do Dr. Rodrigo, o Almir, o que fez essa união nossa, fez com que nós abríssemos a Odonto Company de Japeri. Então, talvez se não houvesse essa união, não teria aberto, ou seja, se quer ir realmente longe, vai junto, vai em time, né? E quando a gente fala, né, vai junto, igual como você colocou, Júlio, sozinho a gente chega até um certo ponto, mas a partir desse ponto não dá, né? Você está gerindo hoje 12 empresas, só da Pizzas, fora do Bob's. O Fabrício hoje tem uma rede de... Quantas, Fabrício? 8 unidades da Odonto Company, então sozinho não tem como. E aí quando a gente fala junto, é junto com outros sócios, investidores, junto com outras equipes, com toda a hierarquia até o funcionário da ponta, né? Porque o funcionário que está lá na recepção da Odonto Company, talvez ele vai te trazer insights e ideias e coisas que mudam o planejamento, mudam a estratégia e mudam o resultado da empresa. Não é não, Fabrício? O Júlio falou sobre a Odonto Company de Japeri, o propósito da união das pessoas, e como que o propósito como empresa ele está no dia a dia do time, fazendo o fazer, estando ali nas rotinas, nas atividades, que não adianta estar num papel se não está nas atividades. Qual que é o propósito seu de vida, igual você falou? Cuidar do ser humano, das pessoas, um melhor alimento, uma melhor clínica odontológica, o seu propósito de vida, dos seus sócios. Qual que é o propósito da Odonto Company? Gerar auxílio na saúde bucal para todas as pessoas de todas as classes. E aí, quando a gente foi fazer uma pesquisa de clima organizacional na Odonto Company de Japeri, uma das perguntas eram: você se sente orgulhoso pelo que a sua empresa entrega para a comunidade onde você trabalha? E todas as pessoas falaram sim. Sabe por quê? Porque todas completaram. Porque aqui em Japeri nunca teve um atendimento e uma qualidade como você tem aqui hoje. O que nós estamos fazendo aqui. E aí você vê o propósito na ponta, no dia a dia. Então não podia deixar de trazer essa passagem. É muito importante você falar isso, Anselmo, porque a nossa decisão como empreendedor,
como empresário, de abrir a Odonto Company em Japeri foi essa. Japeri é uma cidade considerada pobre, vamos dizer assim, uma renda per capita baixa, né? E aí, assim, a gente falou o seguinte, a Odonto Company, o modelo de negócio da Odonto Company é para Japeri. Então não tem o porquê, nós não pensamos, Guilherme, naquele momento, pode parecer, né, que seja, vocês são empresários e pensam só em lucro. Não, pelo contrário, naquele momento ali, a tomada de decisão nossa foi totalmente baseada em propósito. Baseada no seguinte, vamos levar um negócio para aquela cidade que necessita desse negócio. Então não tem como dar errado. E que muda a vida das pessoas. E que está mudando milhares de pessoas lá, né? Todo mundo ia fazer tratamento nas cidades vizinhas. Queimados, Paracambi. Japeri era assim. As pessoas podem fazer o tratamento dentro de Japeri, dentro de Engenheiro Pedreiro. A gente está falando de uma comunidade bastante carente, né, Júlia? A gente conhece lá, Anselmo também conhece, frequenta e é muito legal ver isso acontecer da forma que foi, né? Foi uma ponta de um iceberg a gente começar aquele negócio que nos alavancou para outras milhares de oportunidades, algumas a gente pôde abraçar, outras ainda não, mas a gente não sabe aonde a gente vai chegar nessa caminhada. Mas você falou um ponto que é muito importante para mim pessoalmente e profissionalmente. Pode existir muitos empresários que criam negócios visando somente o lucro. E eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu acho que cada um tem uma linha, tem uma missão e todas são louváveis, está tudo bem. Só que a nossa é muito clara, né, Júlia? A gente abriu essa unidade lá porque o nosso intuito era trazer qualidade, melhorar, trazer uma ajuda para aquela comunidade que é muito carente. A gente está falando realmente de uma comunidade, né? Não está na cidade do Rio de Janeiro, mas tem toda a cara daquela comunidade carente. E hoje a gente pode falar que realmente a gente chegou, trouxe qualidade, a gente está ajudando a população, né? A gente está transformando sorrisos, a gente está devolvendo autoestima, a gente está devolvendo função, confiança. E isso, cara, não tem dinheiro que pague, né? É claro que todo empresário ele precisa do lucro para viabilizar o projeto. O nosso projeto é esse, é muito claro, a gente precisa do retorno. Mas o nosso foco não é só o retorno, a gente quer ver o sorriso, a gente quer ver aquele cara, né? Te agradecer, quase que chorando, pô, vocês me devolveram a vida, né? Vocês me devolveram confiança, vocês me entregaram função, hoje eu posso sorrir, eu posso conversar com calma, né? Eu não tenho mais vergonha de sorrir. Exatamente. Cara, isso é um negócio que só quem sente entende, né? E é o que a gente estava falando aqui da cultura, missão, visão e valores, né? A missão é o porquê que a empresa vai existir. A empresa ela existe para entregar algo benéfico para a sociedade. É o que você, qual dor que você sana? A empresa ela tem um propósito, uma missão para isso. E isso não é mutável, porque você está sempre ajudando a sociedade onde você está. Já a visão, igual eu falei, ela é mutável. Eu alcancei, eu mudo. Eu alcancei, eu mudo. E os valores são os comportamentos que são pertinentes que a gente quer naquele ambiente. Então, não adiantaria vocês, como sócio, terem esse propósito se vocês não passassem para o time de vocês. E tá lá no time, tá enraizado, as pessoas felizes pelo que elas estão entregando dentro da cidade. Então, isso não tem igual, não tem igual. E é claro, né, a gente fala aqui, é lógico, como o Fabrício comentou, a empresa ela vive de lucro, ela vive de resultado, ela vive de indicadores, a gente mede. Mas isso é uma consequência de todo o resto. É uma consequência disso que a gente está falando, da missão, da visão, do modelo de negócio. A gente modela a empresa de acordo com isso. Então, quando a gente fala da Odonto Company, o modelo de negócio é esse. Para entregar, para ter uma visão, uma missão, para entregar sorrisos, né? Tratamentos para pessoas de classe média mais baixa. Então, assim, a gente modela a empresa, né, para isso, para atender isso, e o lucro, o resultado, isso é consequência. Aí a gente vai medir, a gente vai ter equipe de todas as áreas, marketing, comercial, tudo para fazer essa engrenagem acontecer e o resultado ser uma consequência disso tudo que a gente está falando. Mas aonde iniciou, aonde é o propósito? Isso nunca pode ser esquecido, nem pelos donos e muito menos pelos colaboradores e parceiros que a gente tem.
até fornecedores, parceiros, eles precisam ter e estar engajado na missão e no modelo, no negócio da empresa. Guilherme, você falou uma coisa muito importante. O porquê dá sustentabilidade aos negócios. O porquê dá sustentabilidade aos negócios. Como assim, Júlio? Se você chega um momento que, se não for o propósito, você para. Você já se questionou nessa caminhada? Cara, é todo dia. Mas o porquê te sustenta. O porquê me sustenta. O porquê gera sustentabilidade de negócio. Perenidade e sustentabilidade. Sustentabilidade de negócio. E aí você percebe empresas quebrando, significa que antes da empresa quebrar, o empresário ele quebrou nos seus porquês. E se perdeu ali no caminho dele, né? E se perdeu no caminho dele, porque eu tenho uma máxima comigo, Guilherme, Fabrício e Anselmo, eu tenho uma máxima comigo o seguinte: empresa nenhuma nasceu para quebrar, ela nasceu para prosperar, ela nasceu para crescer. E aí, meu irmão, voltando aqui sobre a cultura que você me perguntou, Júlio, fala um pouquinho mais da cultura da Pizzas, né? A missão da Pizzas é o próprio nome dela. Quando você come uma coisa gostosa, você faz... Então, eu tenho uma missão de encantar. Todo mundo fala, encantar. Mas peraí, eu tenho uma missão de encantar na hora que o cara come. Então, se o cara come ali, ele tem que fazer o quê? A pergunta é, o que é encantar, né? O que é encantar? Então, quando você come, você quer o quê? Você quer sentir prazer. Você quer que o seu sistema límbico fale assim... Ai, que delícia. E eu preciso disso. Pra mim. Então para chegar nesse ponto, eu tenho que ter uma farinha de excelente qualidade, eu tenho que ter um molho de excelente qualidade. E aí, nossa farinha hoje é a melhor farinha do Brasil, hoje, que é feita aqui no Brasil. Né? Nós temos hoje um molho, a gente importa, né, o nosso molho da Itália, então a gente usa um molho de excelente qualidade. A melhor mussarela hoje do Sudeste, já testamos outras, não deu certo e a gente vê que é a melhor. Então a gente procura, né, fazer com que realmente o propósito aconteça. Então se eu coloquei o alvo aqui, coloquei o propósito, agora tem as ações. Júlio, você tem o melhor produto do mundo? Ainda não, mas estou buscando ele. Mas é uma melhoria contínua, né, Júlio? O melhor produto do mundo é subjetivo. Daqui a pouco pode vir um outro e ter um outro produto melhor. Então você está sempre se inovando, sempre melhorando, sempre medindo. E também tem um ponto interessante, né, tanto nos seus negócios como na Odonto Company, que é como conseguir isso com empresas diferentes, com pessoas diferentes, escalando, como que consegue escalar uma empresa com esse padrão, para nunca perder esse propósito. Essa é a dificuldade. E também tem outra coisa, quando você tem uma rede, você consegue, igual você comentou, você importa molho de fora. Então, quanto mais volume de empresa, de negócio você tem, melhor você vai conseguir negociar, melhor você vai conseguir ter. Você consegue ter um modelo melhor, depois também... Já sei que a Odonto Company, vocês criaram modelos dentro da Odonto Company, então isso é importante, né, Fabrício? Fala um pouquinho aí sobre um modelo que vocês quase que revolucionaram dentro da Odonto Company com o volume de negócio que vocês têm lá. Sim, é bastante pertinente. Tudo que a gente está abordando aqui faz parte hoje da nossa gestão, né, Júlio? Não só na unidade que a gente está junto, mas nas outras unidades que estão no meu controle. E o processo é todo esse. É ter uma missão clara, um objetivo claro, a sua equipe está alinhada, você viabilizar ferramentas para a gente chegar nesse sucesso, se tornar uma referência e nunca parar, estar sempre se atualizando. E, eu me sinto muito privilegiado de estar com vocês, né? A gente iniciou um projeto muito bacana junto, a gente né, tem um norte pela franqueadora de São Paulo, né, de como se operar, como fazer isso acontecer, mas a gente foi capaz ainda de pegar, lapidar essa coisa mais ainda, trazer novos componentes para aquilo acontecer, né, e chegar no resultado final, que é o nosso objetivo, que é transformar, né, a gente ganha dinheiro por consequência da nossa missão, do nosso objetivo, né?
Legal. E aí, né, como você estava falando, né, Júlio, você tem a visão também tanto do franqueador hoje com a Pizzas, como do franqueado, pelo Bob's, pela Odonto Company. Então, isso que o Fabrício comentou é muito importante, essa proximidade entre o franqueador e o franqueado num modelo de negócio como esse, para você conseguir definir as estratégias em conjunto, às vezes, né? Volto para o porquê. Vou voltar para o porquê, que dá sustentabilidade aos negócios, dá perenidade aos negócios. Por que você tem que estar próximo do seu franqueado? Então, eu como franqueador, por que eu tenho que estar próximo do meu franqueado? Sempre. Pelo seguinte, nós somos sócios sempre. Então, se eu sou franqueador, eu estou te entregando um filho meu, estou te entregando aqui a minha marca, e você está aqui, né, gerando um filho comigo. Nós geramos um filho juntos. E aí nós temos que cuidar desse filho junto ali, que é a loja, que é aquela unidade. Nós somos sócios para cuidar daquela unidade. E quando se fala de sócio, nós temos que ser profissionais. Nós precisamos ser profissionais. Hoje, infelizmente, o que mais se tem de empresa quebrando é por conta que os sócios não são profissionais. Como assim, Júlio? Porque o ego fala mais forte do que a razão. O ego, o egocentrismo tem que ser eu, tem que ser da minha forma, tem que ser assim, tem que ser assado. Não tem que ser assim, não tem que ser da minha forma, tem que ser o melhor para a empresa. Então, o que acontece? Quando algum franqueado chega para mim, olha, isso. Poxa, se ele tem razão, amigo, acabou. A ideia que ele trouxe é melhor para o negócio. Não existe quem é o certo, existe o que funciona. O que dá resultado. E é isso que a gente tem que estar atento. É Aqui isso. em cima, o empresário, o gestor, esse cara tem que estar antenado, disso. Não existe ego dentro de uma empresa de sucesso. É isso. Existe colaboração e quem faz a coisa funcionar. A sua ideia pode ser ótima no papel e não funcionar na prática. Eu posso te trazer uma ideia que na prática funciona maravilhosamente para a sua missão, para o seu objetivo. E eu acho que é aí que é importante de não se ter ego, né, no meio que a gente está. Esse bate-papo tá muito gostoso, né? Porque assim, cara, o ego é uma parada que já está dentro de nós, né? E a gente tem que matar ele diariamente. A gente precisa botar, eu costumo dizer o seguinte, bota teu ego ali debaixo da mesa, meu filho. Bota teu ego. Ou então deixa ele em casa quando sair. Mas se ele surgir de uma hora para outra, meu amigo, pega ele aqui, bota debaixo da cadeira aqui. Oi, meu filho, sossega aí. Porque, cara, os negócios nasceram para prosperar. Exato. Olha quantas pessoas, quantos CPFs tem debaixo de um CNPJ. A responsabilidade, né, que um empreendedor, um empresário carrega é como você está falando, muda a vida das pessoas, não só dos colaboradores, mas às vezes daquela região. São pessoas que investem junto com você, são pessoas que dependem das ações que a tua empresa está fazendo, e a gente tem que ter responsabilidade disso. E todo mundo é parte disso, né? Quando a empresa vai bem, todo mundo vai bem. Quando a empresa vai mal, a responsabilidade é de todo mundo, né? Não é de uma pessoa. É lógico, a gente tem que avaliar o que está acontecendo. Mas, no final das contas, é a empresa que está indo bem ou que está indo mal, né? E, Guilherme, você falou de cultura, você perguntou assim, Júlio, só cultura. A cultura empresarial está muito conectada à cultura do empresário. Muito. Então, eu estava vendo agora aqui a última palestra, que foi top, e é um profissional muito dedicado a dados, a indicadores, ele tem uma formação nisso, né? Então eu tenho uma fraqueza, né? É uma fraqueza em mim, a questão de dados, de números, de indicadores, e de um tempo para cá eu venho melhorando essa fraqueza. Mas tem outras coisas que são fortalezas dentro de mim. Então, por exemplo, eu não trato o cliente como cliente. Eu trato o cliente como ser humano, porque antes de ser cliente, ele é ser humano. Então, essa é uma cultura dentro de mim. E aí, todo mundo que trabalha comigo tem que seguir, porque eu sou firme nisso. E vai te ajudar nas suas contratações. É o meu dia a dia. Então, aquele colaborador que não
não está conectado com essa minha cultura, ele não vai conseguir ficar do meu lado. Sim. E o que é isso? São os seus valores, que é o que a gente falou para fechar esse mix. Cultura é missão, visão e valores. Quais são os meus valores? O que eu quero que seja feito? Então isso vai determinar quem eu vou trazer para o meu lado, quem eu vou contratar. Que é o que você falou, tem uma responsabilidade muito grande nisso. Que é uma coisa que eu aprendi com você. Que é uma pergunta que nós temos hoje nas nossas entrevistas. Qual que é o seu valor inegociável? Eu tenho que saber. Porque os seus valores da empresa a qual eu estou prestando serviço para contratar. Então, se o valor inegociável dela, às vezes, ferir o valor daquela empresa, não vai dar match, não vai dar o fit cultural. Então, assim, é muito importante, nesse mix que a gente está falando de missão, visão, os valores, que são os comportamentos. É o que a gente traz de casa. Né? Valores é o que a gente traz de casa. Então, não adianta eu querer... Por exemplo, hoje lá na empresa, nós temos dentro dos nossos valores o dinamismo e a resolubilidade, que é o quê? Ninguém contrata a gente para ter problema, contrata para ter solução. Então, independente da hora, do que foi, do que acontecer, a gente vai buscar ter uma solução. Porque senão, eu não sirvo para ele. E quem está do nosso lado, no nosso time, tem que entender isso. Que eu tenho que ser dinâmico e trazer a solução. Anselmo, eu acho importante falar também pro pessoal que está nos ouvindo aí no Informe do Vale. Acredito que tem muita gente que está pensando em abrir uma empresa ou começando agora, acabou de abrir a empresa e às vezes está ouvindo a gente falando, pô, mas como é que eles estão falando isso? Não funciona para mim, não funciona para minha realidade, eu quero abrir uma coisa pequena, eu estou dentro do meu negócio. Mas acho que é importante, né, Anselmo, a gente falar que é possível construir isso desde o início, quando você está planejando abrir a sua empresa, por menor que seja. Às vezes uma pessoa que é autônoma, né, uma pessoa que é um médico, é um fisioterapeuta, se ela é autônoma, ela de certa forma tem que ter uma gestão empresarial sobre a vida dela. A pessoa que vai abrir às vezes um salão, alguma coisa que ela vai começar trabalhando. Então, acho que é importante falar que é possível, né, Anselmo? Quantos casos vocês pegam que mudando, primeiro de tudo é como a gente está falando, são os valores da pessoa, a cultura da pessoa para ela implementar desde o início, que aí facilita muito, né? Até porque nós temos também um valor na venda. Que é o quê? Quando eu falo desse valor, é o quê? Para eu fechar um trabalho com alguém, aquela pessoa tem que acreditar que é possível para ela e que é possível a gente fazer essa mudança. Porque se ela não acreditar, eu não quero brigar e provar nada para ninguém. Eu quero é ajudar. Então é o que você falou. O primeiro passo é o quê? Para eu ser grande, eu já tenho que pensar como grande. Eu lembro... Posso te interromper um minutinho? Pode. Porque eu ia interromper quando Sim, o Guilherme acabou de falar, mas em síntese é o quê? Para a gente... Né, subir de nível, eu acho que o ponto principal e o primeiro ponto tem que se estar aberto ao novo. Exatamente. Se você tiver fechado para a novidade, para as coisas novas que podem ser as ferramentas talvez que mais vão te ajudar no processo, né, de desenvolvimento, de mudar de nível, de alavancar a empresa. Eu acho que se você está fechado ao novo, você está fadado a um insucesso aí, complicado. E é aquela situação, né? A empresa, quando a gente vai abrir uma empresa, é um sonho, né? Então eu tenho um sonho de onde eu quero chegar. Cada dia que passa, eu estou mais perto dele do que longe. Eu estou trabalhando para isso. Então a primeira coisa eu lembro que antes de inaugurar a empresa, lá em 2016, eu e Camila, na sala de casa, cartolina no chão, fazendo um canvas, proposta de valor, fluxo, cadeia de processos. Depois a gente foi e fez um plano de negócios. Primeira coisa que a gente iniciou lá atrás, não tem sistema, não tem nada, mas tem Excel. Então hoje eu sei qual foi meu primeiro cliente. Então hoje, de 2016 para hoje, 2023, eu sei que eu já atendi mais de 400 empresas. Eu sei quem foi meu primeiro cliente. Eu sei quem foi. Por quê? Porque eu já comecei da maneira correta. Eu não esperei... Eu não vou ficar grande do nada. Eu vou me construir grande. Isso que o empresário tem que pensar. Eu vou me construir para ser grande. Então eu já comecei certo, eu já comecei correto. Fui lá, fiz um MEI, depois fomos lá, fizemos a microempresa, né, o CNPJ limitada como sócio. Porque eu tenho que buscar as maneiras corretas para chegar onde eu quero, porque a oportunidade vai bater. Sim. E sabe o que é sorte? Sorte é quando a oportunidade encontra o preparo.
Exatamente. Então eu tenho que estar preparado, porque eu vou ter sorte um É, dia. é. Eu vou ter sorte. A oportunidade vai aparecer Eu vou uma ter hora. sorte, a oportunidade vai aparecer. Quando Aparece aparecer, pra eu vou todo estar mundo. preparado, exatamente. Eu vou... Aparece para todo mundo. Hoje, e o Júlio foi uma situação bem bacana, igual ele falou desse ponto, dele ser franqueador e ser franqueado, que foi o que ele passou na Odonto Company, onde trouxe a gente para fazer esse projeto junto com o Dr. Rodrigo, o Almir, o Fabrício e todo mundo. E agora, como franqueadora na Pizzas, né, que a gente vai iniciar o mesmo projeto do outro lado, porque ele viu as dores dos dois modelos. Então, é pensar, é olhar, o que o Fabrício falou perfeitamente, está aberto ao novo, senão a gente não vai... Senão, não adianta eu querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas todos os dias. O que eu estou fazendo? Essa que é a pergunta. Júlio, só para você continuar respondendo, você é o mesmo cara de quando você só era o franqueado? Não, cara. A gente cresce todos os dias, né? E esse ponto de hoje, exatamente no dia de hoje, eu digo o seguinte, eu sou um eterno aprendiz. Então, eu graças a Deus, eu cheguei nesse nível. Porque, assim, eu não sou o dono da razão, eu estou aprendendo sempre. E graças a Deus eu consegui chegar nisso, porque antigamente o ego não deixava eu chegar nisso. A gente está trocando, né, Júlio? Então eu vejo assim o Anselmo falando, eu estou ali aprendendo. Eu vejo aqui o Guilherme falando, eu estou aqui aprendendo. Eu vejo você aqui falando, eu estou aqui aprendendo. Eu vejo aqui o Douglas filmando, sabe? Então eu estou em busca de aprender. Para quê? Para minimizar os meus riscos de insucesso. Então, cara, eu já quebrei 2 vezes, Guilherme. É importante esse relato. Eu já quebrei 2 vezes. É importante esse relato. E aí eu quebrei com uma distribuidora de material de limpeza, tinha ali 18 anos. Quebrei depois com uma padaria. E depois, aí a gente vai tomar mais tempo aqui, mas depois que eu quebrei essas 2 vezes, eu disse para mim mesmo que eu nunca mais iria quebrar. E quanto de ensinamento você tirou disso para você mudar alguma coisa, ou na tua mentalidade, ou no modelo de negócio que você ia fazer, ou no teu planejamento, ou na tua conexão, talvez com pessoas certas, no momento. Às vezes a gente está num momento errado, né? Ou conectado com pessoas que não estão levando a gente para o caminho, mas talvez em outro momento vão estar. Às vezes a gente muda um pouquinho. A todo momento você muda, com certeza, alguma coisa nos teus negócios Toda hoje. hora. A todo momento. Porque você é muita tentativa, teste, treinamento, e você vê, isso não deu certo, vamos mudar um pouquinho para o outro lado. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E tá tudo bem, errar faz parte do processo, você tem que amar o erro. Você só não pode ser burro de ficar errando sempre nas mesmas coisas. Novos erros. Sim. E muito obrigado pelo erro, vamos em frente. Sim. É isso, pô. Nós temos um lema lá na consultoria que você pode errar 1000 vezes no dia, mas erra 1000 vezes diferente, porque você vai aprender 1000 coisas diferentes. E outro ponto, erra processo, erra dia a dia, não erra comportamento. Porque se você errar comportamento, aí você está fora dos meus valores, aí eu não consigo te mudar. Nessa linha de pensamento também tem um ponto fundamental, né? Só erra quem tenta. Então, não tentar, você não vai errar. Porém, onde você vai chegar dessa forma? E aí, diante do que você falou agora, Fabrício, tem muita gente que pode estar nos assistindo e tem vontade, tem o sonho de ser empreendedor. E aí fica com medo. E aí eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Começa a diminuir o medo. Você já está aqui vendo, já está diminuindo o erro, os erros, né? Isso aí. O medo. Então... Você está buscando algum conhecimento. Ótimo. Agora, beleza. Está buscando conhecimento? Meu filho, minha filha. Começa agora a praticar. Começa a agir. Isso aí. Começa a agir. Né? E aí vai para ação. E aí voltamos a falar de cultura. Da minha cultura, por exemplo. Eu prefiro fazer errando do que não fazer. É isso aí. É isso aí. Eu prefiro fazer errando do que não fazer. Quem não faz não vai sair do lugar, né? Você precisa fazer, errar
aprender com o erro e ir modelando. Não dá para errar sempre o mesmo erro, como a gente está falando, mas e aí a gente vai crescendo e vai conectando. E você colocou uma coisa importante, Júlio, o pessoal que está ouvindo a gente está aqui levando esse conteúdo a vocês. Então, em nome da Associação Comercial, a gente está à disposição aqui em Vassouras para conectar vocês com pessoas como nós, ajudar a desenvolver negócio. A consultoria do Anselmo faz um trabalho super legal com pequenas empresas que estão começando. Então é possível, busca conhecimento. Tá com medo, começa a fazer e busca conhecimento, busca parceiros. Quem sabe um evento como esse aqui, o mais importante é conectar pessoas. Aqui estamos direto do Centro de Convenções, aqui a gente está tem mais de 300 pessoas aqui que a gente consegue se conectar. É como você falou, Ju, a gente vai sair daqui muito mais leve, talvez com outro negócio, porque a gente a gente conversa, faz network. Então você que está em casa, quer abrir que seja um negócio pequeno, busca as pessoas, como eu falei, a gente aqui em Vassouras tem associação comercial, tem parceria com diversas outras empresas, a gente tem contato com todo mundo. Então, venha, apresente seu negócio, fale que a gente vai conectar vocês com a pessoa correta e isso pode mudar a vida de vocês. Bem legal, Guilherme, você ter abordado. Eu queria só complementar com um pouco de informação de assim, mas Guilherme, peraí, você está falando então que se eu sonho em ter um negócio já é para eu estar num tipo de evento desse, mas eu não vou entender nada do que vão falar, eu ainda não entendo. Não pense assim, por favor, né? Eu acho assim, você pode estar começando o seu trajeto, de repente você pode não entender tudo que vai ser falado aqui, mas já vai acontecer uma coisa fantástica para a sua vida. Você vai se conectar com pessoas que já estão nesse meio, que vão te passar a experiência de dores que provavelmente ou você está vivendo ou você vai viver nesse processo, né, de empreender. E acreditem, isso resolve muito dos seus problemas. Eu já tenho uma dor que o Júlio pode estar sentindo, a gente troca aqui uma experiência, vai aprender. E eu dou uma saída para ele do problema. E ele pode me agregar da mesma forma, ele pode me dar uma solução para um outro problema que eu tenho, e como eu fazer para sair dele, né? Para melhorar na minha empresa, no meu processo, ou no meu projeto, enfim, isso acho que cabe perfeitamente para qualquer estágio, qualquer maturação que você está empresarial ali. A gente falando do medo, trazer um exemplo aqui real mesmo para vocês. E como que o medo às vezes trava e pelo medo a gente não toma decisões, né? Nós tínhamos um lead, né, digamos assim, uma pessoa que queria fechar um projeto com a gente e ficamos conversando, e ela tomou a decisão de fechar. Sabe quanto que ela faturava? Em média. Quanto? De 4 a 5 mil reais. E ela tirou um dinheiro para pagar uma consultoria. Só que o nosso propósito é fomentar negócios, prosperar parceiros e desenvolver talentos. É o meu propósito como empresa. Sim. Então, não é por preço que eu não vou atender. Fiz um contrato com ela bacana e tal. Sabe quanto que... É o segundo mês, quanto que ela fatura? Quanto? 10 mil reais. Então, é isso que eu ia comentar, porque você não precisa estar... 4 para 10. Você não precisa estar tão preocupado, né, Anselmo, com o valor que você vai cobrar no início, se você vê que aquela empresa tem um potencial de lá na frente dar muito mais. E é um propósito como empresa, de fomentar o negócio. Então, assim, não se limite ao medo. O medo, ele vai ser, às vezes, um balizador para você tomar, para te ajudar a tomar a decisão, mas ele não pode ser o seu balizador da decisão. Ele vai te ajudar, mas não vai ser ele. E, Anselmo, tem o seguinte, quando a sua mente alcança determinado nível, é muito difícil você voltar para outro nível. Ou seja, se a mente dela alcançou o faturamento de 10 mil, ela só tem a aumentar. Vai depender só da continuidade dela de ações, de agir, de fazer, de continuar progredindo através de outras consultorias. E aí tem uma mentoria que eu fiz, que o mentor, né, que é um dos meus maiores mentores hoje, que é o Pablo Marçal, eu sou muito grato à vida desse homem, né? E ele diz o seguinte, cara, que você tem um pouquinho de... dentro, como é que ele fala, meu Deus? Você tem um pouquinho dentro de você e de mim, eu tenho um pouquinho aqui dentro, então eu pego um pouquinho... Eu já contratei diversas consultorias, então numa consultoria, mais ou menos assim, numa consultoria eu aprendi um pouquinho, na outra eu aprendi um pouquinho, na outra eu aprendi um pouquinho, então com você levou, você dobrou
o faturamento dela. Talvez com uma outra consultoria agora ela vai dobrar de novo. E aí esse é o desenvolvimento contínuo, né? Olha como que vai crescendo. O que você falou é muito bacana. Eu fiz um projeto uma vez com um empresário, ele era CEO de grandes marcas e empresas em São Paulo. Ele veio para uma cidade do interior de Minas trabalhar conosco dentro de um projeto numa franqueadora, uma outra franqueadora que a gente atendia. Ele virou para mim e falou, e ele vem também de baixo, vem assim, cresceu na vida. Ele virou para mim e falou assim, Anselmo, o paladar ele nunca regride. Ele brincava comigo. Quando crescer, você vai querer crescer mais e mais. O paladar, ele não regride. Então, cara, compra a sua ideia e vai e faz. E aí o que você falou, muito legal do que você falou de aprender, que você falou, eu aprendo aqui, eu aprendo aqui, eu aprendo ali, eu também levo de uma outra forma, que é o que o Fabrício falou, da pessoa vir a um evento como esse. Sabe qual é de quê? Porque você vai fomentar, você vai criar oportunidades, porque oportunidades somos nós quem criamos. Então, quando você falou de aprender, eu já penso também, eu aprendo e crio oportunidades. Porque eu estou sentindo uma dor, eu estou aprendendo sobre um distribuidor, eu estou aprendendo sobre um negócio meu, eu estou aprendendo sobre quem pode ser meu cliente, estou aprendendo sobre quem pode me indicar. Então, olha só como que um evento como esse, ele te gera oportunidades e você... Aí você senta e fica, nossa, eu não tenho oportunidade. Nossa, eu não tenho oportunidade. É como a gente falou, oportunidade é você que cria. Tá para todos, né? Tá para todos. Cabe às pessoas a aproveitarem, né? Sim. Se prepararem, aproveitarem. Todos nós aqui viemos de baixo, então assim... Por que a gente está aqui hoje? Porque a gente buscou e criou as oportunidades. Lógico, alguns com mais, outros com menos, mas... Você pode buscar as suas oportunidades, você vai alcançar as suas oportunidades. Eu acredito muito nisso, até porque acredito que todo mundo, o mundo é feito de conexões e a gente veio aqui para multiplicar. A gente veio aqui para poder multiplicar e gerar, conforme o Júlio falou, bênçãos na vida das pessoas. A gente está aqui para poder ajudar, cara. Se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. E é como a gente já falou aqui, às vezes um evento como esse, essa conexão, esses negócios que são criados, essa mentalidade que é criada, às vezes muda uma cidade. A gente está aqui em Vassouras, é uma cidade pequena, relativamente pequena, a região. Então, assim, a gente consegue, às vezes, mudar uma cidade. É uma cultura da cidade quando a gente consegue conectar mais pessoas, mais empresas. Então, assim, acho que a gente já está chegando no final aqui do podcast. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira, horas e horas falando, mas a gente tem muito evento ainda pela frente. Daqui a pouco a gente vai subir para um painel, vamos falar sobre investimentos, sobre possibilidade de investimentos, economia solidária, associativismo, como que rede de empresas, mais ou menos como a gente está falando, como uma rede de empresas consegue negociações melhores. A gente ainda vai ter hoje no evento aqui palestra sobre vendas, vamos ter palestra, está rolando agora, enquanto a gente está aqui, lá no salão principal está tendo um painel sobre marketing, sobre também cultura empresarial, e a gente vai estar aqui até às 7 horas da noite, finalizando com uma palestra de oratória. Então, assim, o recado, eu acho que fica do nosso bate-papo aqui é possível para quem está começando a empreender, quem está pensando em empreender, é possível, não tenha medo, faça, se conecte com pessoas, se conecte com empresas, participe de eventos como o nosso, a gente vai continuar fazendo eventos desses aqui na cidade, na região. Hoje em dia, então, com a internet, né, o nosso conteúdo vai ficar gravado, então, a todo momento, a qualquer momento, você pode acessar lá as redes do Informe do Vale, o YouTube, que vai ter a gravação. A gente também vai fazer conteúdo, porque a nossa ideia aqui é espalhar isso para o máximo de pessoas possíveis, ter mais empresas, gerar mais empregos, mudar a cabeça das pessoas e mudar a vida das pessoas. A informação é libertadora, né, Guilherme? Exatamente. Então, faço da SUS as minhas palavras aqui sobre esse bate-papo. Foi uma pena que é curto, porque realmente tinha muito a se falar, mas se eu tiver um recado que eu gostaria de deixar para todo mundo que está ouvindo e se puder transmitir também deem um start, sai da zona de conforto. As coisas não vão acontecer com você dentro de casa esperando cair no colo. Vai ter medo? Vai com medo. Vai estar inseguro? Vai inseguro, cara. Você vai errar? Vai. Você conhece algum empresário de sucesso que nunca quebrou? Eu não conheço. Então, são as experiências ruins que nos levam às melhores posições. E aí, pessoal, deixando essa palavra final também, igual o Guilherme falou, o Júlio, o Fabrício, todos nós conversamos aqui,
O evento é gratuito e até às 7 horas. Ele não acabou. Venham. Você está em casa? Quer se desenvolver? Tem uma oportunidade muito bacana aqui na sua cidade, na cidade próxima à sua. Você pode usufruir disso. Então, vamos ficar aqui até às 7 horas. Tem mais palestras, tem mais painéis, mais podcast. Então, assim, venham, porque estamos aqui hoje o dia inteiro para isso, para conectar, para gerar desenvolvimento, para fomentar negócios. Como o Anselmo falou, vão ter outros podcasts ao longo do dia. A gente vai estar ao vivo nos canais do Informe do Vale. Vamos entrar com flash na Rádio RCM durante todo o dia de hoje. Então, é democracia. Todo mundo pode aprender um pouco, ouvir um pouco do que a gente está falando aqui, ensinar. Venha, porque a gente vai aprender com você que está em casa também. Né, Júlio? Se puder dar uma palavra final para quem está ouvindo aí a gente e quer transformar a vida de pessoas também. Eu quero dizer para todos que estão aqui conosco, aqueles que querem empreender, por favor, empreendam. Tire de vocês aí que está dentro de vocês aquele sonho e vai para cima. Né? Se você não quiser servir através do empreendedorismo, tá tudo bem, sem problema algum, mas sirva lá na sua empresa, como funcionário, como colaborador. O importante é a gente servir. O Anselmo disse aqui, né, se a gente não serve para servir, se a gente não vive para servir, se a gente não vive para servir, a gente não serve para viver. Se a gente não... Essa daí é para gravar, hein? De novo, Anselmo, de novo. Essa é para gravar. A gente pode terminar com isso aqui. Vai. Se a gente não vive para servir, a gente não serve para viver. Então, aí você precisa servir através da sua empresa que está aí dentro de você. Está dentro de você. Por favor, vamos servir através da empresa que está dentro de você. Vamos para cima. Isso aí, vamos lá. Então, agradeço aí ao Informe do Vale que proporcionou esse espaço para a gente, a Rádio RCM, toda a equipe aí, Diego, Bruninho, todo mundo que está proporcionando a gente fazer esse podcast. E como eu falei, está só começando, terão vários podcasts, todos os palestrantes vão estar aqui participando do podcast, muita gente boa, e o evento vai rolar até o final do dia. Esperamos por você e estamos aí. Muito bom.